Oi gente, hoje iremos falar sobre eletroquímica, especificamente sobre pilhas e baterias. Mas o que seria eletroquímica? A eletroquímica seria a ciência que estuda as reações que formam energia elétrica por meio de reações de oxirredução, ou seja, a troca de elétrons. E o que seria a bateria? A bateria seria um conjunto de pilhas em série ou paralelamente, com alto potencial. Pilha seria o que converte energia química em energia elétrica, podendo ser uma reação espontânea e que há transferência de elétrons. Podemos correlacionar o assunto de pilhas e baterias ao primeiro ano do ensino médio, pois é visto inicialmente em ácidos, bases e sais. O que seria um ácido? O ácido seria substâncias que têm capacidade de doar os íons hidrônios. Logo após, podemos ver reações de oxirredução, que seria a parte de oxidação, onde perde elétrons, e a redução que ganha. E, por conseguinte, iremos ver eletricidade e radioatividade, onde é abordado o eletrodo, o anodo e os cátodos. Agora iremos saber um pouco mais sobre a história de pilhas e baterias. A partir de 1799, Alexander Volta ele concluiu o trabalho dele sobre o órgão elétrico artificial, mas o trabalho ele só foi publicado em 1800, uma revista da época, Philosophical Translations. Bom, ele teve essa ideia a partir de uma controvérsia com o patriota dele, que era Luigi Galvani, que estava realizando um experimento que ele tocava a perna de uma rã com dois metais diferentes. Quando ele fazia isso, ele percebeu que a musculatura da perna da rã se contraía. Ele associou isso ao toque dos dois metais diferentes. Bom, Volta, no entanto, ele concluiu que isso se daria a uma eletricidade animal. Isso porque, na época, eram consideradas que existiam diversos tipos de eletricidade. Como hoje nós sabemos, eletricidade é uma coisa só. Bom, ele desenvolveu um experimento para testar a ideia dele. Esse experimento de Galvani foi cerca de 20 anos antes. No experimento, ele utilizou alguns discos de metais de forma intercalada. Dois tipos de metais, entre esses dois tipos de metais, ele colocava um tecido, geralmente algodão, embebido em algum tipo de solução, que podia ser água com sal ou alguma outra solução. Ele empilhava vários desses discos de metais, daí que surge o nome de pilha. Bom, outra versão que ele fez do experimento, ele chamou de cadeia dos copos, que ele usou para testar os efeitos obtidos nos órgãos dos sentidos, que seria a orelha, a boca, o nariz, etc. Ele conectava, era produzida uma corrente elétrica e ele conectava um desses órgãos e observava os efeitos que se tinha. Em alguns deles havia a sensação de dor, menos no nariz. No caso do nariz, percebia-se que tinha a produção ou a percepção, a ilusão de percepção de algum tipo de odor. Esse experimento ele foi muito importante porque ele precedeu diversos outros experimentos e outras descobertas. William Nicholson e Anthony Carlyle, ao fabricar também uma pilha, eles realizaram a eletrólise da água. Em julho de 1800, William Cruikshanks realizou a primeira eletrodeposição de um metal. Além disso, foi importante também para a teoria química da ligação de Berzelius, a teoria dualística, que diz que a menor porção de uma substância simples ela comporta alguma eletricidade e que, em geral, ela vai ser carregada mais eletropositivamente ou mais eletronegativamente. Além disso, a posteriori, ajudou também a estabelecer a primeira lei da termodinâmica, que fala sobre a conservação de energia
Além disso, também serviu para mostrar que a segunda lei da termodinâmica também se aplica a reações químicas. Mesmo naquela época, a pilha era uma forma consideravelmente barata de se produzir energia, então ela foi utilizada para fazer deposição de metais, e alguns, inclusive, que não tinham sido descobertos ainda, foi utilizado também para decompor substância, e além de servir em estudos que analisavam o comportamento da corrente elétrica. Além disso, contribuiu para a área de estudo o eletromagnetismo, além das aplicações tecnológicas. A importância das pilhas e baterias hoje em dia é que elas as pilhas principalmente, permitem uma forma de armazenamento de energia barata, segura e portátil. Além disso, permite também a criação de aparelhos portáteis. No caso das baterias, permitem que você consiga atender uma demanda maior de energia. Um exemplo pode ser o uso de um power bank ou até mesmo de geradores de energia para fornecer energia para residências. Apesar dos benefícios que se tem-se um problema, que é o descarte desse tipo de material, desse tipo de produto. Muitas dessas pilhas e baterias, elas são feitas com produtos que são altamente agressivos ao meio ambiente. Dessa forma, é necessário que haja uma preocupação com como será feito o descarte dessas pilhas e baterias. Bom, o descarte deve ser feita a coleta seletiva para aquelas pilhas ou baterias, para aqueles dispositivos que eles forem menores, e para dispositivos maiores, como seriam geradores de alta potência, eles devem ser destinados a empresas competentes, que estejam certificadas a fazer o descarte ou o reaproveitamento, ou o que quer que seja, com aquele produto. O nosso experimento ele é de uma pilha e ele se dará da seguinte forma. Para o início do procedimento, iremos utilizar o suco da fruta do limão, porque ela possui um pH abaixo de 7, sendo ela meio ácido, que será empregado como uma solução eletrolítica, ou seja, uma solução que conduz a eletricidade. Pois, segundo a teoria de dissociação eletroanalítica de Arrhenius, ela indica uma transformação que ocorre nos dois sentidos. Nesse momento, elas já prepararam os eletrodos que serão emergidos na solução eletrolítica, onde o fio de magnésio será usado como polo negativo, ou seja, o ânodo, pois decorrerá a liberação de íons de magnésio 2+, na solução, ocorrendo uma transferência dos elétrons para o eletrodo, tratando-se de um processo de oxidação onde decorre uma semi-reação, onde o magnésio vai reagir liberando 2 elétrons. Isso se dá devido à diferença de potencial elétrico entre os potenciais de cada eletrodo, indo sempre no sentido do ânodo para o cátodo. O fio fino de cobre será usado como polo positivo da pilha, o cátodo, sofrendo uma semi-reação de redução. O cobre, 2+, vai receber os 2 elétrons do magnésio, se tornando só cobre. Logo, a reação global da pilha será o cobre, 2+ em meio aquoso, mais o magnésio sólido, que vão reagir para formar o magnésio 2+, mais o cobre. Ligados aos polos temos uma lâmpada de LED, com uma voltagem pequena. No caso aqui utilizamos uma lâmpada de pisca-pisca, para não fazer um uso excessivo dos outros materiais no experimento e não torná-lo dificultoso. Nós já montamos o sistema aqui, todo o circuito, só para adicionarmos o líquido, para não perdermos muito tempo. Então agora ela vai sugar 100 ml da solução eletrolítica até que todos os fios estejam submersos na solução, acendendo assim por final o LED. Vale lembrar que as proporções são 20 centímetros para o polo negativo e 10 para o positivo, mas a acidez do limão ele pode variar. Então, sendo assim, pode ser que seja necessário mais ou menos solução, ou mais ou menos, ou um fio maior ou menor.
vocês puderam ver, assim que o fio de magnésio encostou na solução eletrolítica, a lâmpada, o LED, já acendeu. Como vocês viram nesse experimento, nós abordamos sobre pilhas. E pilhas é uma coisa que está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e utilizamos para várias coisas. Mas o descarte incorreto desse material pode causar danos ao meio ambiente, principalmente ao solo, pois nas pilhas industriais, elas contêm metais pesados que podem contaminar o solo, causando problemas até para nós. Bom, como nós estamos falando de descarte, nós vamos falar do descarte correto tanto do próprio experimento de pilha quanto da pilha. Bom, as pilhas, o recomendável é que qualquer tipo de pilha ou bateria que você tiver, deve ser feita a coleta seletiva e você deve levar até um posto, até algum lugar, empresa, que faça a coleta desse tipo de material. Existem vários lugares espalhados pela cidade. Com relação ao experimento, como nós utilizamos reagente, no caso, usamos como solução eletrolítica o suco de limão, que é orgânico, então ele pode normalmente ser descartado na pia. No caso dos fios e da lâmpada, podem ser reaproveitados normalmente. Bom, espero que vocês tenham gostado do experimento que nós executamos e venha seguir o próximo experimento que irá falar sobre oxirredução, que dará continuidade ao assunto de pilhas e baterias. Dando continuidade ao vídeo, se aprofundando melhor no processo químico que ocorre dentro das pilhas e baterias, nós temos a oxirredução, que é quando um elemento ele tem a capacidade de perder elétrons e ganhar elétrons. Enquanto um perde, o outro ganha. Enquanto um oxida, o outro reduz. A oxirredução está muito presente no cotidiano dos alunos, como na fermentação do pão da padaria, na corrosão do fogão, da geladeira, na fotossíntese, na respiração. Então, esses são exemplos básicos da oxidação no nosso dia a dia. Porém, nós seguiremos com a seguinte questão. Por que os aterros clandestinos e aquelas lixeiras que temos em terrenos baldios são tão prejudiciais para a nossa vida? Bom, quando os metais entram em contato com a umidade do ar e o alimento orgânico ele entra em contato com a terra, eles fazem esse processo de oxirredução, prejudicando assim não só o ar, como também o solo, porque os materiais orgânicos eles produzem o gás metano, que é extremamente prejudicial para a saúde humana. E os metais, além da corrosão e soltar a ferrugem, que os metais enferrujam, eles entram em contato com o solo e mesmo assim esses terrenos baldios estão ali próximo das moradias das pessoas. Tanto que em vários jornais impressos, audiovisuais, portais na internet, eles geralmente fazem esse tipo de reportagem relatando aterros clandestinos, o quão isso são prejudiciais para as pessoas. No experimento que iremos realizar hoje, nós vamos tentar esclarecer melhor esse processo de oxirredução que ocorre nas pilhas e baterias, com o violeta que desaparece. No experimento, os materiais utilizados são limão, água oxigenada, água, torneira, bebedouro, qualquer tipo de água, e uma pílula de permanganato de potássio que é facilmente encontrado em drogarias, custa em média de R$ 2 a R$ 3, porque é utilizado em crianças com catapora. O experimento vai prosseguir da seguinte forma: a Júlia vai diluir essa pílula de permanganato de potássio em 40 ml de água. Porque o que ocorre? Quando ela dilui esse permanganato de potássio nesses 40 ml de água, ficam íons de potássio e íons de permanganato, que tem a cor característica do íon permanganato é violeta, como a gente pode começar a ver. Então, vai diluindo bem direitinho, tem que ver se a pílula está toda diluída para depois continuar com o experimento. Enquanto ela vai diluindo, eu vou colocar o limão no copinho para ficar mais fácil dela retirar ele depois. Lembrando que a seringa que estamos utilizando é de 20 ml.
Tá. Ó, como vocês podem ver, já está bem diluído, a cor violeta bem característica do permanganato. O que acontece depois? Nesse copo com o permanganato, a Júlia vai adicionar 16 ml de suco de limão puro, e nesses 16 ml ela vai adicionar mais 4 ml de água. Por quê? Por que ocorre essa adição do limão na solução de permanganato? Quando a gente trabalha em meio ácido, não é necessário um uso de indicador quando a gente está fazendo a titulação de solução redutora, porque, como eu falei, nesse meio ácido, a característica da redução vai se dar pela mudança de cor, pelo violeta que a gente falou, que vai desaparecer. Essa adição de água no limão é só para o limão ficar um pouco mais transparente, para na hora que ocorrer a transformação, ficar mais visível para vocês como é que ocorre direitinho o processo. Então ela vai adicionar essa mistura de 20 ml à solução já de pergamanato diluída em água. E o que ocorre? Quando o limão é adicionado a essa solução, de princípio ele fica uma cor violeta, mas depois, com o tempo, ele fica com uma cor um pouco marrom, quase puxando para o preto, que é característica do íon manganato. Então vai mudando um pouco de cor, já não tem mais aquele violeta que era antes. Depois desse íon manganato já está na solução, a Júlia vai adicionar a água oxigenada, que é um forte produto oxidante. Por quê? O que vai acontecer? Quando ela adicionar esses 20 ml de água oxigenada na solução, vocês vão perceber o início de uma borbulha, uma espuma vai começar a se formar, a solução vai começar a ficar um pouco amarela, que vai ser a característica da liberação do oxigênio, da solução que está, da reação que está ocorrendo. Enquanto o manganato vai reduzir, o oxigênio vai começar a oxidar e vai começar a liberar o gás oxigênio. Então, como vocês podem ver, ela vai adicionar os 20 ml e começa a borbulhar, que é o oxigênio começando a ser liberado. Ela vai misturar um pouco a solução, pode ser com a colherzinha. Ó, vocês podem perceber que a solução já está trocando de cor. E é exatamente por que essa solução está trocando de cor. Por que ficou dessa cor? Como eu falei, o pergamanato de potássio tem a cor característica violeta. Quando a gente adicionou o limão, o pergamanato de potássio virou o íon manganato, que tem aquela característica verde, mas na iluminação parece mais um marrom. E ao adicionar a água oxigenada, ele reduziu, formando o íon manganês, que tem a cor característica transparente. Ó. Como vocês podem ver, ficou transparente, ainda ficou algumas borbulhas e o oxigênio que estava aqui evaporou. Então a solução ficou totalmente incolor, característica do íon manganês. Então é isso que ocorre nesse processo redox. Enquanto o oxigênio oxida, o pergamanato vai reduzindo, formando o íon manganês. Como vocês puderam ver, é bem fácil e prático fazer esse experimento. Com esse experimento podemos perceber que, assim como o pergamanato sofre a reação de oxirredução, no nosso cotidiano também, nas lixeiras clandestinas, que anteriormente a Júlia tinha falado, ocorre a mesma coisa. Ou seja, a reação que ocorre entre esses lixos e a formação do gás metano é prejudicial para a nossa saúde, porque esses gases vão se espalhar na atmosfera e causar vários problemas na nossa vida. Então, tem que tomar cuidado com todo e qualquer tipo de experimento e qualquer coisa da nossa vida cotidiana também, porque pode acarretar em problemas.
De tal forma que o lixo comum ele deve ter seu destino adequado, os resíduos que a gente produziu hoje aqui no experimento também devem ser descartados corretamente. Por exemplo, como hoje só foi produzido íon manganês, nós podemos descartar na pia em água corrente. Mas se fosse uma solução ácida ou qualquer outro tipo de solução prejudicial ao meio ambiente, tem o seu devido descarte. Nas suas devidas bombonas. Então, esse experimento foi só para conscientizar e entender um pouco mais do processo redox. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí.